A tradição judaica diz que a mulher que eles chamam de Keturá, na Bíblia aparece o nome dela Keturá, ela é, na verdade, a própria Agar. Ele reencontra Agar. Essa é a tradição judaica que ensina, isso não está na Bíblia. A tradição judaica fala que quando Sara morre, Abraão volta para Agar, que naquela altura se chamava Keturá. E ele tem mais aquele monte de filhos. São os descendentes dos Midianitas, os descendentes dos árabes, os descendentes daquele todo o povo que lá no livro de Reis vai procurar guerra contra os filhos de Israel de novo. Então, da mesma forma você percebe que quando Deus tem algo para fazer e Ele conta o plano, a gente estraga o plano de Deus. Por que a gente estraga o plano de Deus? A gente procura fazer alguma coisa achando que aquilo tem que ser feito hoje. Atalho. Entende? Micro-ondas. 3 minutos. Eu lembro quando eu estava na Assembleia de Deus, Homens Livres, lá no Brasil, o pastor Nassim contou uma história. Ele falou assim que uma vez um homem recebeu uma palavra de Deus de que ele iria falar o Evangelho para toda a nação. Toda a nação. Eu não sei se era Colômbia ou Venezuela. Era toda a nação. Acho que era Venezuela. Naquela altura a gente tinha várias igrejas em Venezuela. E o homem ficou louco. O homem foi tomado por um poder de eu faço e começou a comprar equipamentos de gravação, de internet, começou a montar estúdio, começou a fazer mensagens e estava esperando o momento de ele falar para toda a nação. Começou a buscar contrato com televisão, começou a buscar contrato com rádio. O cara gastou um dinheiro que não tinha para poder montar uma arquitetura e falar sobre Deus para toda a nação. E de repente aquilo não acontecia. Aquilo não vinha, passou ano, passou 2, passou 5 e aquilo não vinha. E o homem começou a perder a esperança, porque o ser humano acha que tudo vai acontecer no momento que ele quer que aconteça. E aquilo sai governante e entra governante. E era a tradição da Venezuela, quando um governante, um presidente assumisse, o representante da Igreja Católica fazia uma celebração e fazia um discurso. Curiosamente, o presidente que venceu as eleições queria quebrar o protocolo e queria um protestante para poder fazer o anúncio. E curiosamente, Deus fez com que ele chamasse esse pastor. E esse pastor deu um discurso de alguns minutos, ou talvez horas, em rede nacional, em vários canais nacionais, falando a respeito de um presidente, e ele pregou o Evangelho de Deus a toda a nação em um dia. Então, quando nós fazemos coisas tentando ajudar Deus na sua terrível missão de dominar o mundo, a gente atropela o processo. A gente faz coisa errada. Nós sabemos isso porque nós somos assim. José também foi assim. Logicamente que Deus deu para José uma paciência e Deus deu para José uma tranquilidade para ele poder concluir tudo aquilo que ele vinha recebendo de Deus, a ponto de ele se tornar o grande governante do Egito, sem ele fazer esforço. Agora eu tenho uma pergunta para você. Ele foi vendido como escravo, certo? Ficou aí na casa de Potifar, sabe-se lá o que, 2 anos, 5 anos, escravo. Aí a Zuleika queria pegar ele. Zuleika é o nome da mulher de Potifar, segundo a tradição judaica. Também não aparece na Bíblia, mas a tradição judaica fala que o nome dela é Zuleika. E ele é preso. Fica mais de 2 anos preso. Tem teorias aí que ele fica até 10 anos preso. De repente ele é levado ao faraó. E aí ele vai ser então o homem que vai levar a cabo o sonho que o faraó teve, certo? Ele vai ficar 7 anos de fartura no governo. E por causa que ele estava 7 anos de fartura, os 7 anos de fome não aconteceram. Porque a Bíblia fala que teve fome em toda a área ao redor do Egito, mas o Egito tinha comida. Te pergunto uma coisa. Quando ele estava na casa de Potifar, ele era escravo e não podia ir visitar o pai, certo? Quando ele estava na cadeia, ele não podia visitar o pai. Porque... Agora, quando ele virou o vice-rei do Egito, será que não tinha uma pigazinha, um cavalozinho para poder ir lá até o pai dele? E falar, pai, eu estou vivo, está tudo bem, olha aqui que beleza. Acho que ele achou que o
pai já tivesse morto. Ele passa 7 anos como governador do Egito. E ele não corre atrás do pai dele, da família dele, ele não volta. Depois disso começam os outros anos que tecnicamente seriam os anos de fome, e ele não vai. Ele sabe que o pai dele está passando fome. Sabe por quê? Porque o sonho e a palavra que ele recebeu de Deus é que a família dele viria se ajoelhar para ele. Então ele foi sábio ao ponto de não correr atrás do cumprimento da promessa. Ele esperou que a promessa se cumprisse do jeito que Deus mostrou para ele. E quando os irmãos se apresentam para ele e se ajoelham para ele e cumprem a promessa, cumprem o sonho, ele é frio e calculista a ponto de pensar: não, o meu sonho dizia que eram 12 e aqui está faltando um, que Benjamim ainda era jovem. Segundo a tradição judaica, Benjamim tinha 37 anos. Ele não estava no meio dos irmãos. Para o mundo judeu, para um homem tomar conta de um negócio, ele tinha que ter mais de 30 anos. Então ele ainda estava meio que... né? A gente pensa pela Bíblia, a gente fala, né, os vídeos bíblicos que a gente tem, Benjamim era neném, não era neném. Ele já tinha 37, 30 e 32 anos, alguma coisa assim. E ele é frio e calculista e fala: não, agora vocês, um de vocês vai ficar preso aqui, o outro vai lá e busca o irmão mais novo, e depois busca o pai. Por quê? Porque ele não corre atrás do cumprimento da promessa. A promessa vem até ele. Nós temos uma palavra de Deus. Por que o Espírito de Deus me fez ler o texto que fala a respeito da esperança? Porque nós estamos deixando de buscar a esperança e tentando ver a realização das coisas. Nós não devemos ver a realização das coisas, porque nós fomos chamados para viver por fé. Aleluia. A gente foi chamado para viver pela esperança. Sabe? Acreditar que Deus se torna homem, que morre, ressuscita e vai vir um dia é uma esperança. Nós não precisamos buscar isso acontecer, porque Deus falou que vai acontecer. E se Deus disse que vai acontecer, a minha competência é esperar acontecer. Isso vai acontecer. Na hora que Ele achar por bem, isso vai acontecer. Deus deu um sonho para o pastor Gilson, de nós termos um espaço grande, cheio de pessoas. Eu não vou correr atrás disso acontecer. Porque se é a palavra de Deus, vai acontecer. Eu olho para essas cadeiras aqui e eu sonho que tenha 1, 2 pessoas em cada cadeira. Eu olho para esse espaço aqui de 50 por 10 e eu quero que tenha um espaço de 500 por 100, de 500 por 1000. Mas eu não vou correr atrás disso acontecer. Porque se foi Deus que falou, Ele é suficientemente capaz de fazer acontecer. Então a gente precisa exercitar a fé. O apóstolo diz: nós vivemos por fé, não por vista. Não é o que nós vemos que determina a nossa experiência com Deus. Essa motivação, essa forma que a igreja atual tem de cultuar a Deus, que é sentir, é ouvir, é ver clarão, é ver a asa do anjo. Olha, irmão, tem anjo aí, tem anjo lá. Cara, nós temos que passar da fase do leitinho. A gente não é mais bebê. Nós temos que passar da fase do eu vi e tem que passar e chegar na fase do eu espero. Deus falou que vai acontecer, eu espero acontecer. Glória a Deus. Aleluia. Entende isso? Viver pela fé. Talvez nós não entendemos por que Deus tira a Paulinha lá do Rio de Janeiro e faz ela passar um momento com você. E talvez nós não entendemos por que exatamente nesse momento na sua casa está acontecendo uma formação, está acontecendo um curso. Por quê? E agora ela volta para lá. Você já parou para pensar por que a rainha de Sabá visitou o rei Salomão? Essa mulher, quando voltou para a África, ela não levou o conhecimento de Salomão para lá? Será que ela não? Por que quando Filipe é trasladado e ele aparece do lado daquele chefe do rei, até minha esposa falou comigo sobre isso, e aquele homem se converte, por que ele não volta para Jerusalém e faz parte da igreja de Deus? Ele segue o caminho e vai para a África. Você já parou para pensar que ele foi o primeiro missionário comandado pelo Espírito de Deus, convertido a ir para a África? Porque nós, na nossa cabeça, a igreja é isso aqui, ó. A igreja é só isso aqui. É isso o vinho que a gente vive. A igreja de Deus é algo completamente intocável. A gente não consegue ver. Sabe? E quando você vem aqui e prega a respeito da esperança, prega a respeito da fé e da confiança,
e casa com o texto que a gente abre o culto, casa com as músicas que ela canta, casa com a nossa necessidade. Foi, né? Entende? É tudo uma questão, tá tudo arquitetado para você entender que quem manda nessa coisa toda é Deus, cara. Aleluia. E é Ele que vai fazer Glória a acontecer. Deus. Não é o nosso esforço humano, não é a nossa luta. Ah, poxa, mas é tão desanimador você vir na igreja com um pouquinho. Eu sei que é. Só que, uma vez um grande rabino falou, ele estava na sinagoga e pregando, ensinando e fazendo, e tinha 2, 3 alunos, e eles olhando um para o outro assim, e o homem pulava e suava e falava com toda energia. E os alunos, mestre, só não precisa gastar a sua energia desse jeito. Só estamos aqui nós 3, nós 5. Por que o senhor está pregando dessa forma para 5 pessoas? E o mestre sabiamente falou com eles: eu não estou pregando para 3, 5 pessoas. Porque você vai ter milhares de discípulos, e você vai ter milhares de discípulos, e você vai ter milhares de discípulos. Eu estou pregando para os milhares de discípulos que vocês vão ter. Aleluia. Aleluia. A gente vive pelo que vê, mas Deus quer que a gente viva pela esperança. A esperança que Deus tem para nós é legal. Nós vemos os nossos filhos pequenos. Mas quem sabe Deus não vai me colocar em ministros